Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Ponto de Encontro, parada obrigatória do representante que deseja, que quer alcançar alta performance, episódio 38. Parece que foi ontem que eu comecei, já está no episódio 38 e hoje tendo a satisfação gigante de receber uma pessoa que eu já tive o prazer, o privilégio de trabalhar e aprendi muito com ele. Foi meu nacional numa das empresas que eu trabalhei, aprendi muito. É uma pessoa que tem aí um carisma e um respeito muito grande de todas as pessoas que trabalharam com ele. Milson Encarnação, seja muito bem-vindo. É um enorme prazer te receber aqui no Ponto de Encontro. Legal, Lisboa. Eu te agradeço, cara, e eu fiquei muito feliz aí com o convite. Bacana poder compartilhar um pouquinho da história, poder contribuir aí, né, com essa galera que tá chegando na indústria, que está querendo crescer. Então, tomara que eu consiga contribuir com eles, com quem assistir aí seu podcast. Tenho certeza que será grandes contribuições, porque é uma carreira vitoriosa, aí já passou por grandes empresas, então a gente vai falar um pouquinho sobre essa história, o aprendizado, os conhecimentos que ficaram, e tenho certeza absoluta que vai deixar grandes insights aí para quem está aqui assistindo ao vivo, para quem também depois vai estar assistindo a gravação aí, tanto no Spotify quanto no YouTube. Eu já convido você para seguir aqui o canal no YouTube, no Spotify, curta o vídeo, comente, compartilhe, para que a gente consiga alcançar mais e mais pessoas. Wilson, eu gostaria aí que te pedir para você fazer uma breve apresentação para que todo mundo possa conhecer um pouquinho aí da sua história, dessa jornada aí. Pequena, né? Começou outro É, dia. outro dia, Então, outro conta para dia. nós um pouquinho aí. 30 anos de indústria esse ano. Então, pessoal, eu sou natural do Rio de Janeiro, comecei minha carreira por lá, comecei como representante, fui representante do laboratório que se chamava Asta Médica, um laboratório alemão, e nesse laboratório eu fiz carreira, fui gerente distrital, fui gerente regional, e em 2002 o Axê comprou a operação desse laboratório, e eu tive o privilégio aí de participar desse processo, que é um processo doloroso, mas de muito aprendizado, né? Então gerou bastante crescimento para mim, e viver uma cultura nova, foi muito bacana, do Axê. E dentro do Axê, em 2006, eu passei de um processo para gerente nacional e fui promovido. Então, estou há 18 anos como gerente nacional, né? Do Axê, em 2009, um grupo que tinha passado pelo Axê foram liderar a MS, a MS Prescrição, me convidaram, eu fui, topei o desafio, fiquei 12 anos na MS, 12 anos bastante felizes também, onde eu pude participar ativamente de uma mudança completa que a MS passou. Quem se lembra lá da MS lá atrás e do que a MS é hoje, sabe bem do que eu estou falando, né? A MS se transformou numa potência. E eu fico bastante feliz de ter no meu currículo essa participação. E há 2 anos eu fui convidado para participar de um processo um pouco parecido também, de mudança, de transformação cultural no Biolab, e também está indo tudo muito bem. Eu estou também bastante feliz em poder contribuir, participar desse momento. A Biolab é uma grande empresa também, e eu tenho assim, uma carreira de muita alegria. Comecei numa multinacional, mas ela na gestão foi quase toda em laboratórios nacionais, né? Como a gente estava conversando antes, é para onde o mercado se direcionou. O laboratório nacional aproveitou muito bem esses últimos anos, né? E estou aí, já há 30 anos participando disso, pretendo ficar mais alguns. Se Deus quiser, energia, conhecimento e competência não vão faltar, né? Então, é É isso continuar aí. nessa pegada aí que com certeza você vai chegar nesse. E a indústria farmacêutica é uma coisa que a gente apaixona por ela, né? Eu trabalhei 9 anos dentro do CNPJ, no guarda-chuva, e tem 5 que eu saí e continuo preso ainda em indústria farmacêutica e trabalhando aqui fora. Então, você vê que as coisas são apaixonantes mesmo dentro desse mercado. E, Wilson, como que surgiu esse interesse seu pela indústria farmacêutica? Eu nunca quis ser representante. Eu estava desempregado e você gostaria de ser representante? Eu falei assim, meu sonho é ser um propagandista farmacêutico. Qualquer coisa era melhor do que estar desempregado.
mas depois eu me apaixonei. E você, como que foi que surgiu o interesse aí de entrar na indústria farmacêutica? A minha história também não planejei isso, né? Mas eu tava fazendo faculdade de administração na época e tinha na minha turma alguns representantes. E eu comecei a conhecer a indústria através deles. Eu era microempresário na época, né? Microempresário no Brasil sofre muito, né? Eu já era 10 anos microempresário e na minha situação ainda mais crítica, que eu era sócio minoritário de uma pessoa que trabalhava muito menos que eu, ganhava muito mais, então aquilo já estava me desgastando, eu já estava pensando em mudar, e aí eles, eu entendendo, comecei a entender o que era a indústria, como é que funcionava, comecei a me interessar, e esse grupo me ajudou, eu participei de alguns processos, quando acertei, ingressei e estou aí até hoje, né? Então, eu comecei ao contrário da maioria, né? Eu tive um negócio próprio, depois eu fui para a iniciativa privada, e sempre ser funcionário, mas foi um caminho muito acertado. Ah, com certeza. Mas sempre foi do ramo comercial, antes também trabalhava na área comercial ou era mais administrativo? Não, trabalhava, eu tinha uma empresa de alimentação industrial, então eu tinha que fazer a parte de gestão, mas também tinha a parte comercial, tínhamos que vender também, né? Aí, nesse negócio, teve outras ramificações, tivemos restaurante de comida aquilo, fábrica de batata frita, então tudo ligado à alimentação, mas que no final do dia você tem que vender também, né? Então, a É. parte comercial já existia. E isso deu uma bagagem boa também, porque o microempresário ele tem que dominar várias áreas, porque se ele for contratar uma pessoa para fazer cada uma das coisas, ele não sobrevive. Então, ele tem que se tornar um autodidata, se autodesenvolver para fazer tudo, né? Com Infelizmente, é a certeza. realidade do brasileiro aí, não tem jeito. Eu vivo muito isso. Então, É. E sei eu bem te o que digo é. que isso, de certa forma, me ajudou na indústria, porque esse senso de propriedade, essa visão de várias áreas, me ajudou muito a crescer na indústria. Foi um pedágio importante que eu paguei. É, isso aí. Wilson, como você falou, são 30 anos aí de carreira na indústria farmacêutica, passou desde rap e hoje aí 18 anos como gerente nacional em três grandes laboratórios, né? Então você sabe essa realidade bem. Eu queria te perguntar quais foram as grandes mudanças no trabalho do representante ali na relação com os médicos que você observou ao longo dos anos aí da sua jornada na indústria farmacêutica. Mudou muita coisa, né, Igor? Acho que principalmente o volume de informações que você tinha 30 anos atrás era infinitamente inferior ao que você tem hoje. Isso, de certa forma, muda, inclusive, a tua relação com o seu cliente, né? Lá atrás, a relação ela era muito mais pessoal, né? O trabalho do representante é muito relacional, mas eu diria que lá atrás ele era muito mais pessoal. Hoje, o cliente, qualquer cliente, o consumidor, hoje ele é muito mais exigente. E o médico também, como cliente, né? Então, eu vejo que o representante hoje ele tem que ser uma pessoa que agregue valor ao médico, agregue valor principalmente à jornada do paciente dele, né? A gente, de alguma forma, tem que ajudar o médico nessa jornada para que seja relevante. Então, eu diria o seguinte: a principal mudança lá atrás eu tinha menos informação, era um ambiente de mais relacionamento pessoal. Hoje eu tenho muita informação, eu tenho que saber usar essa informação e eu tenho que agregar muito valor nessa jornada do paciente ajudando o médico. Exatamente. Eu li uma Eu, certa vez uma não, reportagem, fala. e pode completar, que depois eu trago aqui. Não, eu ia comentar que, inclusive, recentemente eu vi uma apresentação de uma tese de mestrado exatamente sobre isso, como é que é a relação da indústria, o que o médico considera relevante hoje, do representante da indústria farmacêutica. E, e foi bastante surpreendente, porque aquilo que é mais importante é o conhecimento que a gente leva, por mais que as informações estejam tão disponibilizadas hoje. Então, o que é mais relevante para o médico é aquilo que a gente leva de conhecimento e que o ajuda a facilitar a vida do paciente dele, né?
Então, Exato. talvez muita gente pense assim, né? Mas a informação está aí, se quiser você entra na internet e pega, mas não é bem assim. Nós levamos uma informação qualificada para ajudar ele. Porque esse mesmo sofrimento que a gente tem com a informação, o médico também tem, porque ele também é bombardeado com um excesso de informação no negócio dele. Então, o excesso de informação ele está impactando a nossa sociedade de maneira como um todo. Eu ouvi certa vez um artigo, uma reportagem falando sobre isso, que na Idade Média, o que a pessoa consumia de conteúdo ao longo da vida dela era muito menor do que a gente consome no final de semana com um jornal daqueles domingo antigo, algum tempo atrás. Imagina hoje, com as redes sociais, a internet nessa velocidade, diferenciar o que é informação relevante de informação irrelevante é complicado. Então, o médico também precisa disso no dia a dia dele. Entendo, entendo. É por aí. E outra coisa que eu vejo também assim fundamental, olhando para frente, né, é que o modelo a situação dos médicos ela tem mudado muito também. Então, hoje, a gente está rompendo a barreira de 600 mil médicos e 1 milhão de médicos está batendo a porta. E Uhum. não vai ter residência para formar esse mundaréu de médicos aí. E o papel do representante vai se tornar ainda mais relevante em ser esse formador de levar esse profissional que vai levar a informação para esse médico para ter um arsenal na terapêutica dos pacientes dele também. E esse é um grande desafio que a indústria tem, porque a indústria não vai impactar 1 milhão de médicos, né? Nós temos que levar informação para eles, né? E, e o representante também tem que se preparar muito nessa questão da comunicação no offline, que já é o que ele faz hoje na visita, mas principalmente no online, né? Então, hoje, na visita que você faz, você já tem uma interação online com o médico, que é muito importante, né? Você impacta mais vezes, né, além da sua visita. Mas chegarmos a 1 milhão de médicos vai ser necessariamente muito mais online do que offline. Entende? Não tem jeito. Isso aí e está batendo a porta. Então a gente urge fazer algo rapidamente para poder corrigir isso aí. E eu já te trago uma pergunta assim mais direta. Quais as competências que você considera que vão ser essenciais para esse profissional do hoje e desse futuro próximo que a gente já está falando aí? Porque a mudança também da abordagem no médico vai impactar nas habilidades e competências que eu também preciso me desenvolver para ser um profissional de alta performance, para ter sucesso e uma carreira longa como a sua na indústria farmacêutica. Se você pudesse citar assim, quais as competências essenciais que você apontaria aqui? Você sabe que, né, nesses últimos dias, né, você já vai pensando nesse momento aqui, nessa nossa conversa, né? E essa era uma pergunta, eu falei, essa pergunta provavelmente o Lisboa me faça. Eu acho que é uma pergunta que faz muito sentido, né? E eu fiquei pensando assim, o que você considera um super representante, né? Aquele representante que ele se transforma num profissional excelente, de alta performance, aquele que faz carreira na indústria, se desejar, né? Então, eu listei algumas competências, eu pensei, né? Primeiro, eu não tenho dúvida, a gente acabou de falar da importância do conhecimento. Então, o conhecimento profundo do mercado que você está inserido, do teu produto, do produto do concorrente. Isso é muito importante. E tão importante quanto é a habilidade de comunicação para você levar esse conhecimento de uma maneira assertiva, para você entender a necessidade daquele cliente, né? E já com esse desafio do online e do offline, né? O que eu estou mandando no WhatsApp do médico? Que eu estou sendo relevante, né? Quando eu mando um e-mail para ele. Então, isso tudo precisa ser construído, né? Eu considero o fundamental o representante ser gerente de si mesmo, né? Então, aí passa por uma visão analítica importante, passa pela orientação para resultado. Né? Você não pode querer ser um gerente da equipe se você não é gerente do seu setor.
Começa por ali, né? Então, eu não preciso do meu superior ficar me mandando fazer as coisas, falar, vai por aqui, vai por ali. Eu acho que a troca é importante, era desenvolvimento, né? Mas eu já tenho que ter meu plano, eu já tenho que saber o que fazer, aonde fazer, o que fazer, né? Então, são dois pontos importantes também. A, Estar preparado para a mudança, né? Uma certeza a gente tem na indústria, duas, que vai ter uma cota mês que vem e que vai mudar, né? As mudanças, elas são necessárias, elas ocorrem porque elas são necessárias, a gente não pode sofrer, a gente tem que ter preparado para elas e muitas das vezes as oportunidades vêm nessa mudança, né? E vem junto com isso a questão da inteligência emocional, né? Como você lida com essa mudança, como você está lidando com a pressão. Ninguém deve ficar doente no trabalho, né, pessoal? Então a gente precisa ter um equilíbrio, né, na vida pessoal, profissional, para que tudo vá bem e a gente consiga crescer sem sofrer, né? Exatamente. Para fechar, isso tudo com ética profissional, porque nós, independente de nós estarmos no mercado regulamentado, né, que tem um compliance muito forte, né, nós levamos saúde, então a questão da ética ela é muito importante. A gente vê muita coisa errada e não é porque o vizinho faz que eu tenho que fazer, né? Então, isso é um ponto muito importante. É aquele velho ditado, né? O certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, e o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Então, essa máxima ela não pode mudar. E o representante, principalmente, que trabalha muito isolado, sozinho na grande maioria das vezes, se ele não se gerenciar e ter esse controle de ética, o caldo azeda, não tem jeito, o leite derrama, e aí vai trazer complicações para a própria carreira dele. Com certeza. Você citou aí coisas que não tem jeito para onde fugir. Então, mostra que esse representante tem que estar em constante evolução também, desenvolvimento, porque o mercado ele muda rápido, né? E a gente tem visto isso cada vez maior. E a gente tem visto a mudança também nesse cenário brasileiro das indústrias farmacêuticas. Você já passou em três grandes aí, gigantes do nosso mercado nacional, e muitas das vezes as pessoas acabam supervalorizando as multinacionais e desmerecendo, muitas vezes, a gente brasileiro tem essa síndrome de patinho feio de não valorizar o que é nosso, né? Como você vê, com a sua experiência de grandes empresas que você trabalhou, o mercado das nacionais daqui a 10 anos? Em questão de posicionamento de mercado, como que você vê aí o futuro da indústria nacional no mercado? Então, como nós falamos há pouco também, existe um investimento em pesquisa e desenvolvimento muito grande no Laboratório Nacional, né? Então, o Laboratório Nacional ele dominou a primary care, né? A medicação, o medicamento que está lá na farmácia hoje é do Laboratório Nacional. Mas o Laboratório Nacional vai mais longe, ele vai agora nesses mercados de nicho, de doenças raras. Não tenha dúvida, com biotecnologia tem muito investimento aí e o Laboratório Nacional vai caminhar por aí também, né? Existe muita, que você falou, né? O brasileiro tem essa mania, né, de não valorizar o que é nosso, né? Mas existe muita qualidade no que é produzido aqui, não tenha a menor dúvida que não fica devendo nada para ninguém. E daqui a 10 anos, os laboratórios nacionais vão estar atuando em outros mercados que eles não estão ainda. Não tenho a menor dúvida disso. Quem acompanha o mercado vê que as nacionais elas não estão paradas fazendo aquisições, inclusive fora do Brasil, né? Quando você pega aí as grandes, elas são multinacionais levando medicamentos para fora do Brasil. Então, se você pegar as top 5 do Brasil hoje, elas têm operações fora do Brasil também. Todas elas, sim. Então, é um modelo, e muitas delas já trazendo esse mercado no retail também, das doenças raras, doenças de alta complexidade, dentro do portfólio delas também, né? Exatamente. E exportação, muita, né? Todas fazem, mas, como você falou, existem operações também no exterior, com representante atuando, então, tem, são empresas muito fortes hoje que eu apostaria muito nelas, não tenho a menor dúvida. Se eu fosse investidor, é ali que eu botava meu dinheiro.
Eu vejo como um grande potencial a indústria nacional, a gente não pode merecer ela. Outro dia eu recebi uma pessoa aqui com uma experiência grande em várias empresas e ele apontou aqui no podcast a importância de se investir a carreira sua nas indústrias nacionais, porque ele falou que já conheceu plantas de muitas multinacionais e citou uma nacional como uma das plantas mais bonitas que ele já teve a oportunidade de conhecer e trabalhar. Olha para você ver que loucura. Trabalhou em multinacionais europeias, americanas, e aquela que ele citou foi uma nacional. Se você parar para pensar no movimento que aconteceu nos últimos 15, 20 anos e vai continuar acontecendo, se você quer ter uma oportunidade de crescimento, não que você não vá crescer numa multinacional, mas hoje, laboratórios nacionais, as oportunidades são muito maiores, né? São as empresas que crescem, força de vendas, e aí as oportunidades vão aparecendo. Então, eu não tenho dúvida que se você quer fazer carreira, o laboratório nacional é o melhor caminho. Exatamente. A gente precisa valorizar. E quando a gente analisa assim, vê a saúde suplementar ali, os planos de saúde, como eles estão hoje, mostra que a necessidade dessa indústria nacional de viabilizar o tratamento e trazer uma viabilidade financeira para os negócios também vai ser cada vez maior. Então, é Uhum. um lugar que está apontando que a gente precisa de olhar com bastante carinho, principalmente quem está começando uma carreira na indústria farmacêutica, né? Você aí citou a sua carreira que você, 4 anos de rap foi para a GD, em 8 anos você já estava como regional. E depois chegou na posição nacional, já são 18 anos. Então, Sim, você vê que para quem trabalha e se desenvolve, acompanha essa evolução, investe nessa indústria nacional, as oportunidades aparecem. São aí 18 anos que você está como gerente nacional em vários laboratórios, né? sim, Então, sim. é um olhar carinhoso que você tem que ter aí para essa operação. E por falar nesse aspecto de liderança aí, a gente falou um pouquinho dele, como que surgiu o seu interesse pela liderança lá atrás, na Asta América, e como foi a sua promoção de rep para GD? Como que você foi descoberto como um talento ali para alcançar esse cargo, esse primeiro cargo de gestão de GD? Como eu falei lá atrás, eu comecei ao contrário, né? Comecei tendo negócio, então eu já tinha um senso de propriedade que me ajudou muito, né? O senso de propriedade de entender, né? Muitas das vezes existem algumas decisões da empresa, a gente não entende, fica chateado. Eu consegui entender porque eu tinha essa visão de empresário, né? E além de ter me tornado um bom representante, ter construído uma base boa de resultado, eu sempre fui muito colaborativo, eu sempre tentei opinar, ajudar o time a conquistar bons resultados. Então, naturalmente, eu fui conquistando uma liderança dentro da equipe, né, com muito inconformismo, porque não só com os resultados e com muitas das vezes existe algum processo, algum modus operandi que ele já existe há muito tempo e ninguém questionava. Isso aqui existe há 10 anos e dá. E aí chega alguém de fora e fala, "Ah, por que que a gente não faz diferente?" E esse inconformismo me projetou muito. Então, acho que foi assim, foi natural. Eu tomei gosto, gostei do segmento, investi, né? Eu já era eu já tinha acabado a minha graduação logo depois, né? E aí eu investi numa pós de gestão de pessoas para percebendo essa oportunidade me ajudou muito. E no primeiro processo eu fui promovido e deu muito certo. Foi falar assim, você planejou isso? Não aconteceu. Eu entendi rápido que eu poderia crescer, né? Eu falei assim, eu acho que aqui eu tenho oportunidade e investi para isso. Não, legal. Nasceu de você esse desejo de ser gestor, ou foi algum gestor seu que apontou, pô, bicho, você tem um perfil aqui, eu estou vendo aqui, você pensa em liderança, como que surgiu essa chama aí da liderança? Honestamente, louco, isso já veio comigo por conta da minha experiência anterior, né? Eu Entendi. acho que o meu gestor ele só regou aquilo que já estava nascendo ali, me ajudou, me apoiou, sabe? Mas já era natural, era natural.
Então, foi um caminho natural para mim. Acaba que, como você falou, né, essa experiência sua como empresário, ela acaba que ela te traz a necessidade de ser um líder, porque você tem várias pessoas ali que dependem de você e você tem que liderar elas para aquele caminho, para alcançarem os objetivos. Uhum. Então, isso foi um facilitador. Agora, quem tá aqui na indústria hoje, um rap que está aqui ouvindo a gente e que tem esse desejo de se desenvolver na liderança, como que você falaria para ele investir no seu autodesenvolvimento e também como criar oportunidades para ser visto como um líder em potencial e aproveitar as oportunidades aí que a indústria traz para ele? Excelente, excelente pergunta, né? Eu acho que isso também é um pouquinho particular. Acho que não existe, só você perguntar para três pessoas diferentes, talvez as visões sejam diferentes, né? Mas não tenha dúvida que uma base inicial vem da meritocracia. O primeiro ponto é, né, você precisa se tornar um excelente representante para você ser percebido. Você precisa ser destaque, você precisa. E para você ser destaque, você precisa ser o gerente de setor que eu falei. Você precisa gerenciar o seu negócio, né? O seu recurso, a sua carteira de clientes, acompanhar teu resultado, né? Então, isso é muito importante. Então, o primeiro ponto, eu preciso ser gerente do meu setor, eu preciso ser um profissional de alta performance. Além disso, eu acho que a gente sempre que tem que não pode se omitir, sempre estar disposto a participar, participar com coerência, né? Hoje, a pandemia trouxe isso muito facilmente, nós nos reunimos toda hora tem reunião de equipe, pessoal do Brasil inteiro, reunião de bench, cara, me fala o que você está fazendo aí. Então, toda hora tem oportunidade de você mostrar o seu diferencial. E assim você vai construindo uma reputação, né? Que quando tiver uma oportunidade, fala, pô, o Lisboa foi promovido. Todo mundo já sabe por quê, porque está acompanhando a história do Lisboa. O Lisboa já contribuiu, ele levou um projeto, ele criticou algum ponto com uma solução. Ó, pessoal, isso aqui não funciona, mas isso aqui funciona. Então, eu acho que o que eu te falei, o inconformismo com essa questão de você ter uma proposição para colaborar com aquilo, isso ajuda muito a te dar destaque a como você pensa, como você raciocina. Então, eu acho que esse é um caminho interessante. Não, é interessante porque você traz uma coisa desse inconformismo que eu acho que é muito importante a gente falar sobre ele, porque nós temos que ser inconformados com o status quo e com a mesmice, né? De sentar no resultado, na zona de conforto. E é unânime todas as pessoas que vêm participar aqui, que falam sobre oportunidades de promoção, sempre falam. Você tem que estar entregando na cadeira que você está hoje. E as pessoas têm que ver que aquela cadeira que você está nela hoje, ela está ficando apertada para você. E aí, automaticamente, as oportunidades começam a surgir. Eu Sim, falo muito aqui dentro da mentoria, porque um dos erros que eu cometi foi me fechar muito e não buscar, eu gosto de chamar de patrocinadores dentro da matriz, fora do meu ambiente. Então, as pessoas da matriz, como você acabou de falar, do marketing, do treinamento, da efetividade, de todo o suporte para a força de venda, elas precisam me conhecer, mas não me conhecer aquele cara que só leva o problema para dentro da empresa, mas é aquela pessoa que está preocupada em levar soluções e entrega resultado. sim, Nós vivemos hoje uma crise de talentos assim impressionante, que ela é mundial. As pessoas reclamam da falta de mão de obra qualificada para as oportunidades. Então, quem é inteligente, o que que faz? Antecipa desenvolvimento para entregar resultados e ganhar visibilidade dentro do ambiente. Então, você traz isso de uma maneira que é claro, ouvindo muitos profissionais, da importância de você entregar resultado na cadeira que você está sentada hoje. Então, se eu não entrego o resultado na minha cadeira hoje, como eu vou querer uma promoção para um cargo de gestão? Como vai ser a minha gestão nessa cadeira se todo mundo olhava para mim que eu não estava preparado? Então, é complicado, né? não tendo, sabe que uma coisa que eu escuto muito, né? Às vezes você está conversando com um gestor de time, né? Aí fala, o fulano, ele quer ser gestor, ele quer crescer. Olha, o querer é importante,
Mas na É, tua visão, ele pode ser? Porque eu quero ser dono da minha empresa, mas eu não posso ser, né? Então a gente tem que unir o querer com o poder. E esse poder vem da minha parte, dessa construção, né? Dessa construção de resultado, como eu estou, as pessoas estão me percebendo, como eu estou contribuindo. Então, esse é um processo que não acontece de uma hora para outra. E tem muita gente queimando a largada. A pessoa ah, quer crescer muito rápido e esse crescimento não vem no tempo dela, porque ela ainda não está madura o suficiente na cadeira que ela está, ainda não teve a entrega, né? Então, primeiro, é o que você falou, eu tenho que sentir que a minha cadeira está apertada para mim. Aí, esse é o momento de você, de fato, galgar os próximos passos. exato. Eu ouvi, quando eu comecei minha carreira na indústria farmacêutica, do representante mais experiente que tinha aqui na época, ele falou comigo assim, ó, você está chegando agora, então não queime etapas e não busque atalhos. Faça e pague o preço do aprendizado que você precisa agora. Porque lá na frente, se você agora aprender a fazer uma coisa errada, lá na frente, ela vai te custar muito caro e vai comprometer toda a sua o seu potencial que você tem para poder explorar aqui na indústria farmacêutica. Então, você vai pastar, você vai encontrar dificuldades, mas não queime etapas, porque vai te fazer Verdade. mal na frente. E foi um grande conselho que eu recebi e eu passo muito para as pessoas hoje. Porque isso que você traz, Bilson, das pessoas hoje quererem acelerar demais o processo de desenvolvimento, elas vão imaturas. E Sim, lá na conta, lá na frente, né, a conta chega. sim, Porque sim, algumas lacunas de desenvolvimento que você tem na cadeira, que você precisa ajustar, você passa para frente, chega uma hora que aquilo cobra um preço e não tem jeito. verdade. E por mais que as empresas apoiem, deem treinamento, ele nunca é suficiente para essa transição. Então, quanto mais despreparado você está, mais você vai sofrer, né? Eu, eu tenho inúmeros casos que eu já vi de pessoas que eram excelentes representantes e foram promovidos um ano depois eles foram demitidos. Mas muitos casos. Então, porque não teve a formação necessária para assumir esse desafio. Exatamente. E cabe muito, né, de não deixar só para a empresa. Eu vejo muitos profissionais hoje também que gostam de terceirizar apenas para a empresa. O que a empresa me dá, e eu tenho que lembrar que a carreira é minha, né? Hoje Sim, você está emprestando a sua carreira para uma empresa, como você já emprestou para outras. Então, se você não investe no seu maior patrimônio, que é você mesmo, não tem jeito. Uma hora também vai custar caro para você. então, que também é um outro erro que eu vejo comum, né? Às vezes você vai num processo, uma pessoa que está há muito tempo na empresa, mas que ficou parada no tempo, né? A pessoa não, o mundo mudou completamente. Então, o que que você fez a nível de aprendizado nos últimos 5, 10 anos? Nada. Então você não acompanhou. Você precisa estar se atualizando toda hora, não tem jeito. Imagina se o médico fica parado 10 anos, né? Como é que ele fica defasado? Isso vale para tudo quanto é profissão. Exatamente. Está usando o tanto de medicamentos que lá atrás eram os melhores e que hoje tem muitas outras opções muito mais efetivas. Ele está usando as antigas. A mesma coisa, gente, né? Eu continuo usando as minhas habilidades lá de trás e o mercado hoje está exigindo outras habilidades. Sim, A gente viu muito isso na pandemia, quando precisou utilizar do Omnichannel para poder chegar no médico. O quantas pessoas que enfrentaram dificuldades e ficaram pelo caminho. sim, Não conseguiram se adaptar para esse novo normal. verdade. Wilson, você já tem 20 anos como gerente, quase aí. Como se preparar para construir uma carreira sólida com a sua 30 anos de indústria farmacêutica em posições de destaque ao longo dela, de ser o mercado te desejar? O que eu preciso fazer para investir e ter minha empregabilidade em alta? Rapaz. E você tem que estar aberto para o aprendizado todos os dias, né, Lisboa? E aí, não é só, além desse investimento pessoal que a gente precisa fazer, a gente tem que estar se atualizando sempre, não só na academia, mas você lendo, ouvindo podcast, TED, etc, etc. Mas você também está muito aberto para aprender
dos seus pares, nas reuniões, com o seu time, né? Hoje são muitas gerações trabalhando juntos, né? Com uma mentalidade completamente diferente, com pensamentos diferentes, com uma rapidez, com raciocínio lógico, né? Muito aguçado. Então, você tem que estar aberto para aprender o tempo inteiro, né? Então, hoje, né, é muito comum nas empresas, né, você ter squad de trabalho e está todo mundo ali buscando uma solução para um problema, independente de cargo, de tempo de casa. E quando você está, de fato, com a escutativa totalmente limpa, aberto para aprender, você consegue aprender um monte, um monte. Então, eu te digo que o segredo é esse, é você aprender todo dia, estar aberto para aprender, você saber que você não sabe tudo. O que eu fazia há 5 anos atrás, se eu fizer agora, não vai funcionar. Então, isso é a dinâmica que você tem que estar pronto para isso, né? Aquele que sente em cima da experiência só, ele está fadado a morrer. Então, a gente precisa saber que a mudança é contínua. É a única certeza que a gente tem é que as coisas vão mudar e não tem jeito. E nesse mundo que a gente vive hoje, é impossível você sentar no resultado porque a concorrência ela está ativa. Então, quem senta no berço esplêndido hoje, achando que está garantido ali e não se desenvolve, não aprende nada novo, não tem jeito, vai perder. É aquilo. Eu converso com muitas pessoas, né, tem esse privilégio, essa oportunidade, e eu vejo que uma das grandes diferenças do profissional de alta performance é que quando ele está na alta, em vez dele sentar no resultado e achar que não precisa desenvolver, é onde ele mais investe em desenvolvimento. Porque ele sempre está olhando para frente para ver aquilo que ele ainda não sabe que o mercado vai exigir dele para ele antecipar esse desenvolvimento e poder acompanhar as mudanças cada vez mais rápidas que o mercado está trazendo para ele. E Verdade. é a pessoa que investe nela, ela tem uma empregabilidade que ela vai ao longo dos anos, independente da idade. Esse etarismo que a gente fala, ele é aguçado naquele profissional, como você falou, que sentou na experiência somente, no relacionamento, e quer que acha que isso hoje é suficiente para entregar um resultado. E não é mais. Esse novo normal que a gente tem na indústria farmacêutica, ou você aprende e implementa, ou você vai ficar no caminho, não tem jeito. E você falou aí da empregabilidade. A empregabilidade é para onde você está e para onde você pode ir, né? De repente Exatamente. aconteceu qualquer problema e você saiu da tua empresa por algum motivo, mas você tem que estar pronto para o mercado, né? Você não pode querer ficar pronto quando acontecer algum problema, né? Então você tem que estar se desenvolvendo continuamente. Eu sempre falo, a preparação ela sempre antecede as oportunidades. Uhum. Infelizmente, tem muita gente, não, quando surgir uma oportunidade para eu participar do processo de gerente, eu vou começar a fazer uma pós, eu vou começar a me desenvolver, me preparar para uma entrevista, vou começar a desenvolver uma capacidade analítica para apresentar um resultado, e não é. Uhum. As pessoas que fazem isso, elas estão perdendo grandes oportunidades e podem fechar uma porta de uma carreira promissora dentro de uma empresa por causa disso. Porque você nunca vai ter uma segunda oportunidade de causar uma boa primeira impressão. Ou você deixou aquela porta aberta, ou você fecha ela. Você Seja numa imagina, entrevista, seja numa empresa, não tem jeito. você imagina numa grande empresa, qualquer uma dessas que a gente falou, tem 1.000, 1.500, 2.000 pessoas, você tem um processo para gestor, né, que já é um funil, né? Se você conseguiu chegar lá e você não está preparado, né? Perde para você mesmo, né? Quando que você vai voltar a ter uma outra oportunidade, né? Então, eu sempre falo isso, ó, vai para ganhar. Se não está preparado para ganhar, não vai, né? Você tem que ir para ganhar, senão não vai, porque você falou muito bem, essa questão da primeira impressão, ela é muito importante. Ela é fundamental, não tem jeito. E eu lembro, na minha época de exército, um comandante que eu tive, foi até meu padrinho de casamento, quando ele recebeu um general, ele falava assim, ó, general, quando o senhor quiser vir aqui, o senhor não precisa avisar. O batalhão está sempre pronto, em operação, para te receber. Agora, se o senhor quiser antes avisar, eu vou colocar um forro de mesa melhor,
em vez de colocar a comida do dia a dia, eu vou fazer um cardápio especial para o senhor, vou preparar melhor um local para o senhor poder ficar. Mas a Batalhão está pronto para te receber em qualquer momento. E por que eu estou trazendo isso aqui? Porque muitos profissionais acabam temendo o GN, o GR, o gerente de marketing, o gerente de produto, de estarem trabalhando com ele. E quem trabalha certo não tem que temer a visita dessas pessoas. Porque se você faz o seu certinho todo dia, ele vai ver que você está fazendo, que você tem constância, que você tem resultado e vai levar a melhor impressão possível para lá. Porque a pessoa experiente como você que vai trabalhar com rap hoje, não adianta o cara querer inventar algo, florear uma coisa para cima de você, que não tem como um profissional com 30 anos de indústria falar e perde uma oportunidade dentro da empresa. Isso aí é comum ou eu estou Não, não. fantasiando aqui? Não, é exatamente por aí. Não adianta querer inventar, porque você vai perceber que aquilo não faz parte da rotina dele, né? Então, e não é bom nem para ele, porque a gente, se você, para você contribuir, quanto mais natural possível for, melhor, né? Então, e é o que você falou, o frio na barriga é normal, o nervoso é normal, mas depois da primeira, segunda, a coisa vai e eu acho, obviamente, tem muito em como o gestor cria um ambiente favorável também, né? Então, eu me coloco também muito no lugar do time, procuro proporcionar um ambiente bacana para eles ficarem à vontade, para a gente fazer um trabalho produtivo que eu possa contribuir, né? Mas já é um ponto que você leva a imagem dele para dentro da empresa, entende? Não tem jeito. E a gente tem que entender que você já passou pelo acompanhamento de um GR e de um GN também, quando você estava lá atrás. Então, Sim, sim, as pessoas acham muitas vezes que tá ali para fiscalizar. Não, você está ali para talvez levar algo que a pessoa não está vendo, algo sim, que ela precisa, porque como você tem uma visão macro maior, muitas vezes você vai estar apontando uma direção para ela que ela não está conseguindo enxergar, e isso faz parte do processo da sua experiência, dos conhecimentos que você teve ao longo da carreira. A sim, pessoa que eu acho que é terrível, a pior de todas, é aquela que não quer aprender, que se fecha, e pode ser muitas vezes pelo emocional, nervosismo, né? Com medo do que muitas vezes as pessoas falam também, né? Porque a rádio peão é um grande problema nessas horas, né? Acaba trazendo uma mística que você não é. Então, a sim. contribuição de um gestor que está trazendo para você a visão da matriz, ela é extremamente importante no nosso dia a dia. E eu demorei para aprender isso aí, sabe? Então eu falo muito que as pessoas estejam abertas e preparadas sempre para a oportunidade. Você nunca sabe quando a bola vai quicar na tua frente. Quando ela quicar, tu tem que mandar para dentro do gol. Você não pode mandar para a arquibancada, dar uma canelada nessa bola e fechar uma porta definitivamente. Porque se fechou, fechou, acabou. É verdade. Esse ponto que você trouxe, né, da pessoa ser fechada ao aprendizado, na empresa atual, foi um aprendizado importante para mim, né? É uma empresa que a questão do etarismo ela não existe, né? E que eu ouvi assim, ó, a questão aqui não é a questão da idade, é de vitalidade, né? E aí, São com o diferentes, tempo, né? é, Totalmente uma coisa da outra. e aí com o tempo eu percebi assim, eu melhorei isso. Eu falei, não, pessoal, não é nem isso, é a questão da vontade de aprender, né? Porque se eu estou totalmente fechado, né? Se você recebe alguém que te dá um feedback, ó, mas isso aqui eu já fiz, não é assim. Cara, tudo ele retruca, ele não consegue parar para refletir. É muito ruim para o gestor, é muito ruim para ele que ele não sai do lugar. E aí não tem nada a ver com a idade, não tem nada a ver com nada, tem a ver com o quanto você está aberto para aprender, né? Então, isso voltando para aquelas competências lá que você perguntou do profissional, acrescentaria isso, né? O ponto que você tá aberto para aprendizado contínuo, né? Isso é muito importante. Esse ponto que você trouxe, eu até trago aqui porque foi uma coisa que me prejudicou muito, um ponto da minha carreira, a resistência com a mudança que estava. E aquela opinião muito forte, eu lembro, grande Beame,
Se eu ouvir aqui um grande abraço para ele, que ele falava comigo, Lisboa, você tem que acalmar, porque não é nem sempre, nem nunca. Uhum. Você tem que tentar para ir. Foi um grande aprendizado que eu trouxe para minha vida depois de um acompanhamento com ele. Já estava como distrital já, e que mudou uma visão minha de poder, de me abrir para isso, né? Porque a gente não percebe que a gente está entrando nesse ciclo disso. E a gente muitas vezes precisa do feedback da pessoa para sacudir a gente fala, poxa, cara, eu estou indo para o rumo errado. Isso E vai me você custar era, caro. você era um representante diferenciado, então também acontece muito. Você é promovido, você já acha que você é, porque você, na verdade, você sai de um excelente representante para um gestor muito ruim no primeiro momento, né? Isso é um fato. Só que se você acha que você já é um gestor bom, você vai começar a não receber esse feedback, não entender, achar que sabe as coisas, e esse também é um erro comum, né? Então você tem que ter muita Exato. humildade para saber, o que eu fazia lá, eu dominava meu setor, agora é outra realidade, eu preciso entregar resultado através dos outros. Eu preciso respeitar as individualidades, trabalhar o desenvolvimento de cada um. Não adianta eu querer fazer 8 Lisboa que eu não vou conseguir, as pessoas são diferentes, né? Então, Exatamente. lidar com o ser humano é uma ciência, né, cara? Então, Exato. não tem receita de bolo, mas é o que você vê os erros acontecendo aí comumente, né? Exato. Eu vejo isso assim, hoje, com a maturidade, o bom da experiência ao longo do tempo, é essa maturidade que traz para a gente de olhar para trás e também ver os erros que a gente cometeu. E eu vejo isso de uma maneira muito natural. Eu encontrei dois reps que trabalharam comigo no início da minha carreira, quando eu fui promovido a gerente. E uma, recentemente, eu encontrei com ela e falei assim, fulana, eu sei que você saiu de trabalhar aqui porque trabalhar comigo naquela época não era fácil. Eu sei disso. E eu tô tranquilo com relação a isso, porque hoje eu não sou aquela pessoa mais. E ela falou assim, poxa, Lisboa, você amadureceu. Mas a gente precisa amadurecer, né? Porque a gente, quando acha, como você trouxe aí, que a gente é o dono da razão, que não tem o que aprender, é onde a gente mais vai afundar nos erros e não vai se desenvolver. Então a gente precisa ter essa maturidade, essa humildade que você trouxe. Eu acho que é uma palavra que cabe muito bem aqui, de aprender com todo mundo. E o erro faz parte do processo, né? Eu Exato. aprendi muito com o chefe que eu tive. A gente só tem que cometer erro novo. Você não pode ficar persistindo no erro. Errou, aprendeu, melhorou. Então, o processo precisa ser esse, né? Agora, eu ficar insistindo no mesmo erro que não pode. Então, você aprende assim, tropeçando e se levantando e falando, não é mais por aqui que eu tenho que caminhar. Exatamente. Não pode ter os erros imperdoáveis, né? Aquele erro que não pode cometer, principalmente ético, porque muitas vezes a pessoa acaba errando. Então, erros Sim. vão acontecer. A pessoa que tem medo de errar, ela não vai ter resultado. Porque não tem, é incompatível a pessoa que tem medo de erro entregar resultado. O risco faz parte da função do vendedor, do gestor, né? Faz parte. O risco calculado, que você falou, dentro do compliance, dentro da ética. Mas e aí você vai errar, né? É muito melhor você ter um profissional, você precisa puxar do que você tem que empurrar. E você tem que puxar aquele que arrisca, né? Não tem problema arriscar, né? De repente, fala, ó, cara, não é por aí, vem para cá, vai por aqui. Mas esse é o aprendizado. Exatamente. Então, eu sou muito grato por tudo que eu vivi, bati muita cabeça, paguei caro para aprender, não tenho vergonha de dizer, mas o aprendizado veio. Então, antes envelhecer e aprendendo a novos truques do que continuar aquele cachorrinho que não aprende nada, né? O cachorro velho que não aprende truque novo nenhum. Então, É isso aí. ô Wilson, e para a gente falar um pouco mais desses desafios futuros que a indústria farmacêutica traz, a gente falou sobre alguns deles aqui antes e agora também durante. Como que um profissional precisa se desenvolver? O que que você apontaria para ele de pontos de desenvolvimento para ele antecipar, como eu falei, dessa curva da alta performance, né? Onde você vê que vai o rumo da indústria farmacêutica para as pessoas se atentarem mais em algumas habilidades e competências que você julga aí que serão, hoje não tão importantes, mas no futuro próximo importantes aí para o nosso trabalho. Eu acredito, Lisboa, que além daquilo tudo que a gente falou,
Hoje tem essa questão de conexão que é muito importante, né? De você saber lidar com todas as informações, que hoje você tem uma avalanche de informações e conseguir trabalhar essas informações para que elas te digam alguma coisa, te levem a um melhor diagnóstico, a uma melhor ação, né? Então, você conseguir lidar com tranquilidade com esse volume de informações para você ter a leitura correta. Isso é um ponto importante, né? E eu insisto nessa questão da comunicação online e offline, né? Isso veio para ficar, independente de você fazer, não estou falando da visita remota com o seu cliente, mas é o quanto, como você está se comunicando com ele ali diariamente, além da sua visita, sem ser evasivo, com respeito e, 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 e impactando ele de uma forma produtiva, né? Então, hoje são inúmeros canais de comunicação, né? A nossa imagem vai muito nisso, né? Hoje as redes sociais, elas são armadilhas perigosas, né? Porque não adianta você desconectar o pessoal do profissional, né? Então, Exatamente. isso não existe, né? Fala assim, eu sou um cara no trabalho, eu sou um cara fora dele. A vida privada, ela é sua, você faz o que você quiser, mas como você está mostrando ela, é, é, ela é importante, né? A tua imagem você está construindo através disso tudo aí. Então, eu acho que hoje existem cuidados a mais também como você lidar com isso tudo, entendeu? Esse é um problema grave, porque as pessoas hoje, as redes sociais, elas estão tão comuns que a gente acha que está conversando com um amigo aqui quando faz um comentário no link de uma pessoa. E eu vejo esse erro muito gritante, principalmente no LinkedIn. No Instagram, você fechou ali a sua rede social ali, a pessoa não vai ter um acesso ali, você consegue até Uhum, tampar muita coisa. Agora, no LinkedIn, eu vi vendo tem algumas pessoas que utilizam ela, ou um grupo do WhatsApp, como se fosse um muro das lamentações. Utiliza ali, pra, em vez de procurar um psicólogo, está procurando ali para fazer os desabafos ali da frustração da vida. A gente tem uhum, que tomar muito cuidado com isso, né? Eu vi um tempo atrás um profissional que estava participando de uma entrevista num banco, num grande banco nacional, e ele foi reprovado. E ele descobriu que tinha sido reprovado porque um tempo atrás ele fez uma crítica ostensiva a esse banco numa rede social e estava lá. Mostraram para ele assim, ó, aqui, ó, o que você estava falando, agora você quer trabalhar aqui? O que você escreveu da gente aqui um tempo atrás? Então, não tem jeito, né? A gente tem que preocupar. Esse novo normal, o offline e o online, eles estão misturados de tal maneira que a gente tem hora que não sabe. uhum. Então, a gente tem que antecipar essa preocupação para não, no impulso de estresse, no impulso nervoso, falar ali e acabar complicando uma situação que era remediável e depois não tem mais como remediar. E muita gente acaba até querendo aparecer demais em vez de ficar ali na sua. O cara quietinho acaba aparecendo negativamente. Então, são cuidados. Não tem volta, né? Você escreveu, postou, tá ali, tá registrado, já era. O print é eterno. É, não tem jeito. Então, é um Ah, é isso aí. cuidado, a comunicação, ela é muito, nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente escreve, né? Hoje tem muitas armadilhas por aí. Temos que tomar muito. Exatamente. Quanto mais cuidado, o seguro morreu de velhice, não foi à toa, então a gente tem que pegar isso aí como uma máxima. Milson, nós estamos chegando aqui no final da gravação desse episódio de hoje. Eu queria que você deixasse aí os últimos conselhos, fizesse uma visão geral de tudo que a gente conversou aqui, deixar seus últimos conselhos aqui para quem está aqui acompanhando ao vivo, para quem vai acompanhar depois aí a gravação, tanto no Spotify quanto no YouTube. Você sabe que todos os meses, né, nós fazemos uma integração, sempre tem um grupinho entrando na empresa, todos os meses, né? E eu sempre repito a mesma coisa que eu levo comigo, né? A função do representante é uma função muito solitária, né? Você está a maior parte do tempo sozinho. Por mais que você esteja um gerente distrital ali muito presente, mas a maior parte do tempo você está sozinho, né? E você acaba tendo como referências os seus colegas que estão ali trabalhando com você, que estão fazendo uma visita com você. Então, um conselho que eu dou é que vocês tenham um filtro, né, daquilo que vocês estão vendo, né? Que vocês repliquem aquilo que vocês estão vendo de bom
né? E subtraiam aquilo que não é tão bom, né? Que vocês saibam escolher as suas referências. Escolham boas referências para moldar o seu trabalho. O seu trabalho vai ser a construção de um monte de situações que você está vendo, do que o seu gestor está te falando. Então, escolha bem as suas referências que você vai ter sucesso. Legal, isso aí eu acho que é fundamental mesmo. Principalmente, a gente vê muita gente no erro hoje e a gente quer repetir achando que o erro é normal, né? Então, o errado é errado, mesmo que todo mundo à sua volta esteja fazendo, e o certo é certo, mesmo que só você esteja fazendo. Então, acho que isso aí é um grande ponto para a gente poder sempre refletir, não esquecer dele, não achar que está tudo normal e que pode se, né, fazer acabar comprometendo uma carreira aí. Ô, Milson, eu quero externar aqui, antes da gente encerrar, te agradecer a sua disponibilidade, mas externar aqui a minha alegria de poder te receber aqui no Ponto de Encontro. Você que foi uma pessoa que eu tive uma oportunidade de trabalhar junto durante um período ali, como meu nacional, depois como para ali. Eu já tinha sido promovido a GD, mas sou muito grato a você. Não vou me cansar de te agradecer naquele momento difícil que eu passei na minha vida, no acidente que eu sofri, todo o apoio que você fez internamente. Eu sei que você brigou ali para me ajudar naquele momento difícil, junto com o Augustinho também e o Marcelo Benhame, que eram pessoas que estavam ali junto comigo. Então, gostaria de externar aqui meu agradecimento por tudo que você fez, por sua disponibilidade aqui também, de estar com a gente gravando aqui esse episódio, contribuindo com esses 30 anos de carreira, que com certeza vai trazer muitos insights aí para todo mundo que ouvir e vai ouvir depois também. Então, muito obrigado aí pela sua disponibilidade, por você, no primeiro momento que eu te chamei, estar aqui comigo aqui, compartilhando seu conhecimento. Muito obrigado. Eu que agradeço, gostei bastante de participar. Gostei de ver você, cara, porque eu acho, como você falou, né? Você ainda trabalha na indústria fora dela, né? E a indústria, ela movimenta muitas pessoas, né? Que trabalham ali no back-office, trabalham em agências. Quer dizer, a indústria gera muito mais do que só ela mesmo, né? Então, eu gostei de ver você bem, você crescendo, você contribuindo, né, com as pessoas. Hoje eu estou vendo Lisboa que é aquilo que eu imaginava que fosse lá atrás, como profissional. Estão projetando você, você contribuindo aí. Então, parabéns, parabéns pela iniciativa, pelo caminho que você trilhou. E continue contando comigo. Sempre que precisar, estou às ordens. Obrigado. Fico muito Tá feliz bom? aí. E convido você agora que acompanhou aqui o podcast com a gente para curtir, comentar, compartilhe para que esse movimento possa chegar a mais pessoas e a gente possa contribuir para trazer um conhecimento 100% gratuito, 100% genuíno aqui, de pessoas que construíram uma carreira sólida e de sucesso na indústria farmacêutica. Obrigado por você que esteve com a gente. Fica com Deus. Fui!